Olá, meus amigos, eu estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma entrevista com um dos meus amigos, Jean, autor amazonense que já escreveu 2 livros, já tem 2 livros publicados e está vindo para o seu terceiro. E a gente vai bater um papo aqui bem legal para contar um pouco da sua carreira como autor e falar um pouco desse novo projeto que está vindo, certo, Jean? Certo. Me conta um pouco da sua história como escritor, como você começou a escrever, de onde veio a tua inspiração. Bem, eu comecei a escrever ainda no ensino médio, por conta de um projeto escolar. E como o material que eu tinha produzido na escola acabou sendo premiado lá mesmo, então eu meio que me... Sabe eu tava naquela fase em que eu preciso descobrir o que eu quero pra vida, né? Vou fazer o vestibular amanhã, então... Pra que eu vou fazer? Foi por isso que eu decidi entrar em letras, justamente para entender melhor o que eu estava fazendo. Então foi como tudo começou. E aí, depois de eu ter entrado no curso, eu comecei a fazer vários contos inspirados por autores nacionais, escrevendo fantasia com a técnica dos escritores nacionais. E aí eu não tinha pretensão nenhuma de publicar ainda. A minha ideia era publicar só depois de formado. Só que uma professora minha, ela tinha um projeto, o N Linguagens, que tinha um stand num evento literário de Manaus. Certo. E aí ela precisava de pessoas para comporem um stand. E aí ela sabia que eu escrevia e ela perguntou se eu não tinha nada pronto. Aí eu falei, bem, o livro dá para montar, mas eu ainda não tenho produzido. Ela, tu consegue fazer isso em 2 semanas? Aí eu, ok, a gente dá um jeito. E aí minha família se mobilizou, empresta dinheiro daqui, vamos lá e tal. Meu amigo faz a capa, então um amigo meu fez a capa pra mim. E aí foi meio que na correria, mas a gente conseguiu imprimir ainda 1000 exemplares. E só no evento de lançamento eu já consegui bancar a tiragem vendendo os livros. Então, e aí depois disso foram mais 2 anos trabalhando com o mesmo título, que é o Relatos de um Mundo Sem Luz. E aí eu levei ele para eventos em Porto Alegre, na Odisseia de Literatura Fantástica. Levei ele também para a Jornada da Residualidade em Fortaleza. E aí, quando eu voltei de Porto Alegre, que foi o último evento que eu trabalhei com o livro, aí eu meio que, depois desses 1 ano e meio, quase 2 anos, aí vou segurar um pouquinho, já deu. Aí eu ainda consegui vender em torno de 700 cópias sozinho, assim, em evento, no boca a boca. E aí foi quando eu sosseguei um pouco. Aí depois eu vi a abertura um tempo depois eu vi a abertura de um edital. E aí eles estavam pedindo a submissão de contos. E aí eu mandei 2 contos, aí os contos foram publicados. E aí já vem a segunda publicação, que é o Quando a Selva Sussurra. Só que é uma antologia, então tem vários autores locais, vários artistas nacionais. Ele é todo ilustrado também por um coletivo local, que é o Exmal. E aí, depois disso, por conta dessa parceria com a editora do Quando a Selva Sussurra, eu consegui publicar mais um livro que foi lançado no ano passado na Bienal Internacional de São Paulo, que foi o Rainha de Maio. E aí, o ano passado inteiro foi trabalhando para o Rainha de Maio, foi revisão, capa, divulga. Tudo isso para criar o hype para a chegada da Bienal. E aí a Bienal chegou, a gente foi pela editora Lendário, foi eu e a Leila Plácido, ela também tinha um título. Que a gente já fez review aqui no canal, então o link pro review tá aparecendo aqui em cima. E aí, o Quase o Fim, e então foi eu, ela e o editor, o Mário, cada um foi lançar um livro e ainda promoveu Quando a Selva Sussurra. Deu pra ver que isso no teu percurso teve muita dificuldade, foi muito na raça, assim. E eu acho que tem muita gente que tem vontade de escrever, mas também tem esse medo, tem de ser difícil, de não conseguir publicar. Assim, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje em dia para o autor independente? Olha, ultimamente eu venho pensando assim, que se você é um pintor, se você é um músico, se você é um ator, o seu trabalho ele é muito... visível. Por exemplo, tu consegue escutar uma música e decidir se ela é boa ou não na hora que tu está escutando. A pintura é a mesma coisa, tu consegue apreciar ela no momento que você está vendo. Uma peça de teatro, mas quando a questão é literatura, tu tem que ter em mente que o seu leitor ele tem que... Por exemplo, eu estou num evento vendendo livros. O leitor vê aquilo, ele ainda não tem certeza que isso é bom. Ele não tem certeza se vale a pena. E hoje em dia, nos tempos de hoje, a gente pensa muito antes de gastar dinheiro com alguma coisa. Eu acho que é um pouco complicado
fazer com que as pessoas acreditem tanto no que eu faço quanto eu acredito. Entende? Porque, querendo ou não, a gente não tem... O escritor independente, ele não tem aquele... o selo de qualidade de uma editora, entende? E nem sempre que ele não tenha de uma editora, ele não tem o selo de aprovação de uma editora grande, de uma editora conceituada, uma editora que todo mundo conhece. Porque querendo ou não, o que chega na mão do público final, geralmente é das editoras. Porque existe uma campanha de divulgação mais forte, existe... tá na mídia com mais frequência, então competir com isso é difícil. Na Bienal, por exemplo, a gente tava num stand pequeno, bem bacana o espaço, só que do meu lado, tinha um stand gigante da Leia, totalmente decorada, assim, meio que formato do Beco Diagonal do Harry Potter. Do outro lado tinha a Intrínseca, mais pra lá a Saraiva não alugou um stand, ela alugou um corredor só pra ela. E como é que a gente compete com isso? A gente ali naquele nosso espaço, como é que a gente vai competir com todo esse investimento em imagem, em propaganda? Então, a gente realmente teve que se desdobrar e parar as pessoas no meio do corredor da Bienal. Tipo, olha a nossa stand, então, quer conhecer? As nossas histórias são assim, assim, assado. São livros de fantasia, mas cada um tem um nicho diferente. Então, impossível que a pessoa não se interessasse por algum. Ou, às vezes, até pelos três. Então, a gente acabou... Eu acho que o problema do autor independente é que nem sempre o próprio autor entende que o nome dele ou o material se vende sozinho. Sim. A gente tem que estar à frente, a gente tem que estar dando a cara a tapa, tem que estar aparecendo, tem que estar... Ei, pessoal, esse é meu trabalho, ele funciona assim, assim, assim. Porque não é como se você fosse um Paulo Coelho da vida, que tipo, tu ouve o nome Paulo Coelho e tu já sabe que o cara é autor, tu já sabe que ele é consagrado por algum motivo. Então, se você não leu nada do Paulo Coelho, ouve o nome dele, você sabe que as pessoas leem. Então, elas leem por um motivo. Então, independente do motivo, tu sabe que tem alguma coisa pra gostar ali. Sim. O que é diferente comigo, porque, eu apareci um dia desse, então você ouviu o meu nome, não é a mesma coisa que eu ouvi o Paulo Coelho. Tipo, quem é esse cara? Quem é esse menino? Então, eu acho que é justamente esse dar uma chance pro autor independente. Porque hoje em dia a gente vê mesmo que até esses livros mais vendidos, eles não são necessariamente boas histórias, ele só é mais consumível. Então outro desafio pro cara que tá escrevendo não é só escrever, mas também dar a cara a tapa pra divulgar o trabalho dele. Porque essa é a parte difícil, porque para quem escreve, o cara já entende como funciona a escrita de um texto, então acho que ele já superou aquela questão de preciso terminar um texto. Então essa questão aí já não é tanto um problema. O cara, se o cara tiver vontade, tiver disciplina, tiver fogo, ele termina um texto fácil. Mas a parte difícil é justamente como é que a gente passa esse texto adiante, como é que a gente... É a publicação, é o marketing, eu acho que essa é a parte difícil. E agora você está com um novo projeto, O Dia que eu Enterrei Miguel Arcanjo e Outros Contos de Fada. Me conta aí como é que foi o processo de criação dele, de onde veio a ideia. Bem, na verdade, a ideia bruta, a gente sempre... Eu acho que todo mundo que trabalha com esse tipo de coisa tem assim a gavetinha das ideias. Sim. Então, ideias eu tinha, eu só precisava escolher um formato que não fosse tão custoso como foi o Rainha de Maia por conta do formato físico no ano anterior. Então, por isso tu resolveu lançar independente esse ano? Sim, aí fiz independente e em plataforma digital. Que eu ainda não tinha experimentado lançar só pela Amazon. Apesar de ser novo, eu acho que eu ainda sou um pouquinho tradicional nesse sentido, porque eu acho que eu não... tiro vantagem das redes sociais como devia. Então foi justamente esse desafio que eu me impus. Não, agora eu vou realmente alavancar através das redes sociais, eu vou investir na publicação digital, porque é um público diferente, querendo ou não, os leitores existe uma diferença muito nítida entre o leitor de livros tradicionais e o leitor de e-book. São públicos diferentes, então eu queria experimentar alcançar, querendo ou não, um público maior, porque o alcance do e-book, né, ele... No nosso caso, qualquer um que lê em língua portuguesa vai conseguir ler o livro em qualquer parte do mundo. Então, foi por isso que eu optei pela Amazon dessa vez. E a ideia que eu escolhi da vez é porque no ano passado, já faz um tempinho, eu andei escutando muito uma banda norte-americana, o nome é Fleetwood Mac. Ela já é uma banda bem antiga, que infelizmente aqui no Brasil ainda não chegou aqui no Brasil com tanta força,
Mas eu acho que da mesma forma que a gente conhece o Michael Jackson como o rei do pop, a Madonna como a rainha do pop, a gente também tem a Stevie Nicks, que é a vocalista do Fleetwood Mac, como a rainha do rock. Entendi. Então, ela tem uma abordagem muito... Como que eu posso dizer? Ela usa muitos elementos folclóricos na composição de algumas músicas. E então, como eu já trabalhava com folclore nos outros livros, eu vi aí uma oportunidade de... Não, ela tem elementos folclóricos diferentes em cada música. E se todos esses elementos pudessem ser combinados e formassem uma história. Então, ao mesmo tempo que eu também já fiz pontes com o nosso próprio folclore. E outros tipos de folclore, como o folclore africano, o galês, que é da onde a Stevie Nicks originalmente tirou o conceito dela. Então eu fui fazendo pontes em cada história. Então cada uma dessas histórias é sobre manifestações diferentes desses elementos folclóricos que ela fala. Por exemplo, se ela conta sobre uma entidade, então em determinado conto essa entidade aparece, sei lá, sobre a forma de um gato. Então na outra não, mas ela é uma mulher, então na outra ela já aparece sobre a forma de uma mulher. Então cada conto desse foi falando sobre faces diferentes dessa entidade universal. E eu botei, para fazer referência justamente a essas canções que inspiraram o livro, eu botei sempre um trechinho de algum verso no início de cada conto. Então, para mim foi um jeito diferente de escrever, porque outros textos costumavam me inspirar, algumas pinturas, umas imagens, e esse foi diretamente tirado de canções. Então, Entendi. deu para fazer... aí foi da onde surgiu esse projeto agora e logo vai estar aí para o mundo ver. E qual é a data de lançamento dele? O livro vai ser disponibilizado na Amazon no dia 16 de junho. E aí eu vou fazer eu fui convidado para participar de um evento literário, o Amazônia Literária. E aí foi justamente por isso que eu escolhi a data 16 de junho, porque coincide com o evento. Perfeito. Então no evento eu Você vou estar vai lançando o e-book. Já vou disponibilizar o link no mesmo dia. E aí já aproveito o evento para fazer uma espécie de lançamento. Perfeito. Lançamento de e-book. Então fica ligado aí, dia 16 de junho, o link pro evento tá aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo antes do dia 16, ainda não tem um link, mas se você está assistindo depois, o link para comprar o livro do Jean também tá aqui embaixo. E aí, Jean, me diz, dos 9 contos que você colocou nesse livro, qual é o teu favorito? Cara, é difícil. É difícil porque eu realmente preciso escolher um, porque no dia do lançamento eu pretendo estar fazendo tipo uma prévia impressa. Certo. Então eu vou imprimir um dos contos e disponibilizar para o público que tiver no momento do lançamento. Olha, isso já é motivo suficiente para você ir para o evento. Então, e aí no material vai ter o link para download e tudo mais. Então eu realmente preciso escolher um conto. Mas eu acho que tem um conto, é o terceiro conto do livro, o nome é Veredito, que é sobre um pai que tem que sustentar que a esposa dele foi morta de forma misteriosa, então ele tem que criar a filha que primeiro viu o cadáver da mãe. Nossa. Então eles estão sozinhos agora e nessa nova realidade onde o pai tem essa dificuldade em lidar com a filha novinha ainda, a menina tem uns 9, 10 anos, aparece uma gata que se relaciona com a filha dele de uma forma mais fácil que ele, então a menina começa a ficar meio que feliz de novo. Mas desse relacionamento da menina com a gata, o cara começa a perceber uma coisa estranha, uma coisa que talvez não seja tão natural. Entendi. Então eu acho que eu vou investir nesse conto para fazer essa disponibilização, porque eu acho que todo mundo gosta de gatos. Então, se não gosta de gatos, se tu gosta de gato, se tu não gosta de gato, já é um motivo para ler o conto. Porque se você gosta de gatos, que legal, tem um gatinho, vou ler. Se você não gosta de gatos, que legal, eu sabia que não dava para confiar nesse bicho. Então já é um motivo. Então acho que vai ser esse conto em especial. Excelente. Obrigado, Jean. Valeu, Alberto. Muito obrigado a você por ter assistido o vídeo, acompanhado a entrevista até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado também ao Café Sofia, que disponibilizou o espaço. O link para a localização dele está aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de comentar aqui embaixo que outra sugestão de entrevista eu deveria fazer ou o que mais você quer saber do Jean, né? Ele tem muita história para contar aí. Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Eu espero ver você na próxima. Falou!